queria compartilhar uma palavra com vocês. Nós estamos no tempo, do fé em ação. E eu fiquei com o desafio de falar sobre fé em ação para conquistar o quê? Nações. Todo mundo já sabe que eu sempre falo disso, Mas é o que arde no meu coração, então vamos continuar falando. Mas hoje eu vou falar um pouquinho também. Fé em ação para conquistar o Brasil e as nações. Então a gente já tem entrado dentro dessas comunidades. Vocês já têm com as células invadido bairros, cidades. Mas Deus quer fazer muito mais. E eu creio que Deus tem um poder ainda maior para derramar sobre as nossas vidas nessa tarde, para que a gente possa avançar. Esse é o ano que Deus tem nos chamado para avançar ainda mais. Então a gente ouve tantas histórias, por exemplo, essa dessa comunidade Portela. O marido matou a esposa, matou os filhos e colocou fogo em toda a comunidade. Isso é uma tragédia. O que aconteceu em Brumadinho esse mês, isso foi uma tragédia. Ainda tem mais de 100 desaparecidos. É uma tragédia terrível. No Rio de Janeiro, a chuva que deu essa semana lá foi uma tragédia. Mas o que acontece? Só em São Paulo, eu não me lembro agora, eu falei de manhã 36 milhões, mas eu acho que é 16 milhões de reais vão ser gastos no Carnaval de São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, tantas situações terríveis. Agora no Carnaval, chegam tantos estrangeiros no Brasil, para quê? Eles sobem justamente para o Nordeste, porque lá eles sabem que existem crianças na prostituição. Eu estava vendo uma reportagem que esses estrangeiros, eles vêm justamente para ter relação sexual com crianças. Com crianças. E isso é uma das piores devassidões que existem. Então, é hora de nós nos levantarmos. É hora da gente conquistar o Brasil e as nações. Eu estava lendo uma outra reportagem sobre os orfanatos na China. Existem na China em alguns orfanatos. Eu acredito que em nome de Jesus isso já tem mudado. Mas existem os quartos da morte. O que é esses quartos da morte? Como a população chinesa é muito grande, quando nasce menina, elas já são mortas ali mesmo no parto. Quando o pai e a mãe conseguem dar um jeito de alguém levar para longe, vai para um orfanato, alguma coisa. Ou se a criança nasce com problema, elas vão para o orfanato também. E o que são esses quartos da morte? Essas crianças são deixadas amarradas até morrer de fome. Até morrer de fome. O caso dos refugiados. Eu estava assistindo um vídeo, eu passei no Difflin School. As crianças na Síria. Uma criança chorando tanto porque ele só queria tomar um copo de água. Ele queria comer um pedaço de pão. Então a gente vê tanta coisa ruim acontecendo na nossa cidade, acontecendo no Brasil, acontecendo em outras nações. Mas Deus nos deu a chave para nós conquistarmos esses lugares. Deus nos deu autoridade. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos eu e você. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós, aonde nós passarmos. Nós somos a esperança dessa geração, nós somos a esperança do mundo. Nós somos a esperança. Deuteronômio 11, do 22 ao 25, diz assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso pé, que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito.
Essa é a promessa de Deus. Se nós formos fiéis e guardarmos os mandamentos do Senhor, o que Ele fala? Que Ele nos deu a terra por herança. Salmos 2 fala: pede-me, te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Deus já nos deu a chave para nós mudarmos essa realidade do Brasil, para nós mudarmos essa realidade do mundo. Nós somos mais de 40 milhões de cristãos no Brasil. Algo precisa mudar nessa nação. Algo precisa mudar. E nós temos a chave para essa mudança. Nós temos a chave para essa mudança. Nós somos o povo escolhido para manifestar quem é Deus nessa terra. Nós podemos ver algo diferente acontecer. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, eu estou te dando uma descendência hoje, eu estou te dando as nações por herança. Deus criou Abraão, chamou Abraão para que as nações conhecessem a Deus, para que as nações conhecessem o grande eu sou, aquele grande eu sou que pegou um homem de 100 anos e uma mulher de 90 e deu uma descendência para eles. E o que aconteceu com esse povo? Eles foram escravos no Egito, eles eram uma multidão de pessoas, uma multidão. De uma criança que Deus deu para Abraão e Isaac, Ele fez uma multidão de nações, uma multidão de povos que ficou escravo no Egito. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar esse povo lá do Egito. E é sobre isso que eu queria falar, como que nós podemos conquistar o Brasil e as nações, tomando por exemplo o que o povo de Israel viveu. Deus deu uma promessa para Abraão, que aonde ele pisasse a planta dos pés, Deus deu essa promessa ao povo de Israel, que aonde eles pisassem, essa terra seria por herança, e essa hoje é a promessa para nós cristãos. Nós temos essa promessa, mas o que nós temos que aprender com esse povo? O que nós temos que aprender? O povo de Israel foi liberto do Egito. Quantos de nós aqui, nós somos libertos, nós conhecemos Jesus, a gente tinha uma vida toda lascada, toda terrível, toda desestruturada. E Deus nos tirou lá do Egito. O que a palavra dele fala? Que Deus nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus fez em nós. Só que nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Parar e analisar. Poxa, olha de onde Deus me tirou e olha onde Ele tem me colocado. E aí se você me falar assim: poxa pastora, mas não está tanto desse jeito. Pois eu te desafio a mudar sua vida então hoje, porque ela precisa ser diferente. Eu li um livro uma vez, há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, de um pastor que o título do livro era O Povo Mais Feliz da Terra. Nós somos esse povo mais feliz da terra. Nós somos esse povo. Então por que a gente ainda vive triste, derrotado, desanimado? Ai, não consigo, ai, não, está errado. Esse é o dia que a gente precisa mudar, que a gente precisa avançar, que a gente precisa avançar naquilo que Deus tem para nós. Deus está chamando uma geração de valentes, de pessoas que vão se levantar sendo diferentes nessa terra. E não são pessoas especiais, somos nós, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos, o Jeová de Sabaoth. Sabe o que significa isso? Aquele que governa as suas guerras. É Ele que vai à sua frente. Do que nós vamos temer? Por que nós não conseguimos avançar? Por que nós não conseguimos ter uma vida diferente? Por que nós não conseguimos ver o Brasil ser transformado? Mas essa é a hora de se levantar. Essa é a hora de ver algo novo acontecer na sua vida. Essa é a hora de ver o Brasil ser diferente. Esse mês, enquanto está... Eu acredito que nem carnaval não vai ter. Eu tenho fé. A gente precisa ter essa fé todo ano de que isso vai acabar. Digo, o carnaval, esses 16 milhões vão ser investidos numa comunidade que pegou fogo totalmente hoje. Que esses 16 milhões vão ser investidos nas comunidades, na educação, na cultura. É isso que nós temos que orar, é isso que nós temos que crer. Nós temos a chave, que é a oração.
Nós temos a autoridade que Deus nos deu, Ele nos deu poder contra as trevas. Então nós precisamos avançar, a luz tem que avançar mais do que as trevas. A luz tem que avançar. E como que a gente pode aprender aqui com o povo de Israel? Nós vamos aprender aqui com Josué. Com Josué. E o que Josué me ensinou? Qual duas características que Josué me ensinou? Está em Mateus 5, 3 e 5. O primeiro é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual é a chave para que a gente possa conquistar tudo isso? Bem-aventurado os humildes. Primeiro nós vamos receber o reino dos céus. E depois, como mansos de espírito, nós vamos alcançar todas as nações da terra. Todas as nações da terra. O que é ser humilde? É você não pensar de você mesmo além daquilo que Deus pensa. É você olhar e adorar Jesus acima de todas as coisas. Por que nós estamos aqui hoje? Às vezes a gente vem para receber, não, nós viemos para cultuar a Deus. Esse culto é para adorar o Senhor. Humildade é nós adorarmos a Deus acima de todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é humildade. É a gente olhar para Deus, olhar para Ele, somente dEle. É tudo por Ele. O pastor Bruno cantou aqui o rei, é a música, né, Rei das Nações aqui. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Isso é humildade. E o que é mansidão? O que é ser manso? Ser manso é só uma pessoa calma, tranquila? Não, não. Também, né? É uma pessoa que não vai brigar, que não vai, né, cometer loucura. Mas o que é ser manso? Ser manso é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus. É quem escolhe se submeter a Deus, não impor a sua vontade. Quantas vezes a gente, não, mas eu sinto que é de Deus, porque a vontade da pessoa não é às vezes a vontade de Deus, mas a pessoa está sentindo e ainda usa Deus. Mas o manso, ele se submete a Deus e não à sua vontade. Uma pessoa mansa controla a sua força e consegue agir com ousadia. Ousadia. Deus está nos chamando hoje para sermos ousados em tudo que nós fizermos. Uma pessoa mansa, mansidão é compatível com grande força de caráter. É uma pessoa com caráter forte, firmada em Cristo e na palavra de Deus. O homem manso é aquele que defende a verdade a qualquer preço. Você tem defendido a verdade de Cristo a qualquer preço? A verdade de Deus é acima de todas as coisas. Isso é ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso não faz valer o seu direito. Ele não exige nada para si, nem de ninguém e nem de Deus. Isso é ser manso. Isso é ser manso. E essas são as características que Josué tinha quando ele levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Deus tinha prometido a Moisés, falado: tira esse povo do Egito e leva para a terra que eu estou dando por herança. Deus tinha dado uma terra para o povo de Israel, a terra de Canaã. Então o povo sai do Egito, entra no deserto e ali eles tinham visto tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, né? As pragas no Egito, o povo egípcio deu tudo o ouro, as joias para o povo ir embora, vão embora daqui. Quando eles estavam atravessando, quando chegaram no Mar Vermelho, o mar se abriu para que o povo passasse a pé enxuto. A nuvem, uma nuvem de glória conduzia o povo de noite durante o dia. Então o povo de Israel viu tantos milagres nesse percurso que eles fizeram, até chegar a um ponto determinante do caminho. E esse lugar se chama Cades Barneia. O que significa Cades Barneia? Significa consagrado. E esse é o lugar da decisão.
E eu creio que é nessa tarde Deus está nos levando, cada um de nós aqui, para Cádiz Barneia, o lugar da decisão. O que aconteceu de tão importante em Cádiz Barneia? Em Cádiz, Moisés pegou 12 homens, eles estavam há alguns dias de alcançar a terra prometida. Alguns dias, talvez 11 dias de entrar, caminho de 11 dias para entrar dentro da terra prometida, a terra que Deus tinha dado para eles. Então Moisés levantou 12 homens e falou: entra na terra e veja como é a terra e traz notícias para nós. E aí o povo, esses 12 homens, eles ficaram 40 dias espiando a terra, vendo como a terra era. E aí eles voltaram. E na palavra de Deus fala que quando eles voltaram, os figos eram tão grandes que 2 pessoas tinham que carregar um figo. O cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar um cacho de uva. Eu fico pensando, meu Deus, eu ia me deleitar com tanta uva assim. Eu ia viver feliz da vida nessa terra que manda leite e mel aí, só comendo uva. Só que aí eles voltaram, eu vou ler aqui para vocês, Números 13, do 25 ao 27, fala assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha isso. Deus já tinha feito milagres tão poderosos, mas até chegar em Cádiz Barneia, o povo já tinha murmurado, o povo já tinha amaldiçoado Moisés, eles já tinham feito bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque eles conheciam um Deus que fazia milagres, mas eles não conheciam o Deus do milagre. Eles não conheciam Deus em profundidade, o Deus que tinha escolhido aquele povo para ser um povo abençoado na terra. E quando os espias voltam, 10 homens infamaram a terra. Quem aqui pode me dizer o nome desses 10 homens? Alguém aqui lembra? Não, porque eles ficaram esquecidos na história. A gente até lê aqui na Bíblia, mas ninguém nunca vai lembrar deles, porque eles difamaram a terra que Deus tinha dado para eles. Mas 2 homens, Josué e Caleb, se levantaram, prantearam e declararam: não, nós vamos conquistar essa terra. E sabe o que o povo disse aqui em Números 14? Não, nós vamos apedrejar esses 2 aí. Vocês continuarem com essa loucura de conquistar essa terra, a gente vai, mesmo vendo o fruto da terra. Eles ficaram com medo e não quiseram conquistar. E aí o que Deus falou para eles? Moisés, volta, dá meia volta e volta para o deserto. Vocês, por causa da murmuração de vocês e por não acreditarem em mim, vocês vão viver 40 anos nesse deserto. E foi o que aconteceu. Uma jornada de apenas alguns dias até conquistar a terra prometida. Eles tiveram que voltar e viver 40 anos no deserto por causa da murmuração deles. Nós já se passou o quê? Hoje completa 40 dias que o ano começou. Nós já espiamos a nossa terra, não espiamos? Então hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da decisão.
de sair daqui e declarar: não, eu vou viver em ousadia. Se esse é meu Cádiz Barneia, eu vou fazer diferente, eu vou ter um coração de Josué e Calebe. Eu não vou ter um coração igual o povo de Israel, que voltou para o Egito, que voltou para o deserto. E sabe o que aconteceu? Todos eles morreram no deserto. Nesses 40 anos, ninguém viu a terra prometida. Ninguém viu a terra prometida. Porque o que aconteceu? Eles morreram no deserto. Foi a escolha deles. Tomara se nós tivéssemos ficado lá no Egito. Vamos levantar outra pessoa aqui para nos liderar, para a gente voltar para o Egito. O tempo todo, o deserto todo, eles falaram isso. Eles chegaram a tal ponto, eu acho tão impressionante essa passagem, que fala que eles reclamaram tanto que não tinha comida, que Deus mandou codornizes, que eles comeram tanto, que saía pelo nariz. Eu não consigo nem imaginar como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Você comer tanto que sai pelo nariz, eu não consigo imaginar. Tem umas coisas, né, na Bíblia que você pensa assim: gente, não é possível isso, né? Mas pensa um povo que eu falava: Jesus do céu, como é que Moisés e Josué aguentaram esse povo? Mas o desafio que eu queria fazer para nós hoje, e esse desafio é para mim também, nós não vamos ser esse povo. Nós vamos ser essa nova geração que entrou na terra prometida. Nós somos essa geração de conquista, de força, como Josué e Calebe. Deus está chamando nesse ano de 2019. Eu creio que todo mundo aqui já tem tido uma expectativa de que esse ano é diferente. E Deus está chamando Josué e Calebes para se levantarem hoje, em Cádiz Barneia, aqui o lugar da decisão. Qual é a sua decisão hoje? Não, Senhor, eu vou fazer diferente. Não, Senhor, está tudo bem a minha vida assim, ok, mas Deus tem algo maior. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. Não deseje voltar para o deserto. Não deseje. As batalhas para enfrentar, para você alcançar a terra, são muito melhores e muito maiores do que você voltar para o deserto. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui só para ouvir uma palavra, não. Deus te escolheu. Você tem um propósito. Você é filho de Deus e você foi chamado para fazer algo nessa terra. Você não foi chamado só para estudar, ter dinheiro, ter um carro bom. Não, isso não dá felicidade para ninguém. Né? O Walter falou aqui: se você tem o que vestir, o que comer, seja feliz. Sabe, é essa alegria que Deus quer nos dar. É esse estilo de vida que Deus quer nos dar. Que não importa o que nós tenhamos, nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos ver o reino dEle se expandindo. Porque nós recebemos o reino dos céus para alcançar todas as nações da terra. Para alcançar todas as nações. É isso que Deus tem. Deus te chamou, Deus chamou cada um de nós aqui. Sabe, é hora de uma santa indignação no seu coração. Uma santa indignação para ver mudança, para ver algo novo acontecer. E o que aconteceu aqui depois desses 40 anos no deserto? Pensa, eles perderam o resto da vida deles, caminhando no deserto. Que triste isso. Eu não quero, sabe, irmãos, de todo meu coração, eu não quero chegar no final da minha vida e pensar e olhar para trás: poxa, podia ter feito isso. Poxa, eu podia ter avançado aqui, eu podia ter feito isso, Deus me chamou para fazer isso, eu não fiz, eu não tive coragem de tomar uma decisão aqui, eu não tive... Já pensou que triste quando chegar lá no céu e Deus falou: olha, eu te dei, era para você ter, sei lá, Vitor, era para você ter ganho a Jordânia, mas você escolheu ser um empresário só. Ou, Wilson, Deus te escolheu para ser um empresário, para abençoar nações. E aí, não fez nada. Vocês entendem? Deus tem um propósito para cada um de nós. E hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de ser ousado. Hoje é dia de se levantar em ousadia e dizer: não, nós somos diferentes. Quem aqui quer se alistar para esse exército de Cristo? O exército de Jesus Cristo que vai marchar por essa terra triunfante. Nós não somos chamados como derrotados. Nós não fomos chamados para viver no deserto.
Nós fomos chamados para uma terra que mana leite e mel. Que mana leite e mel. Então passou 40 anos, Moisés morreu e Josué se levantou como líder daquela geração, daquela nova geração que tinha se levantado ali no deserto. E o que acontece? Deus fala: Josué, tenha coragem, Josué, que você vai fazer esse povo conquistar a terra prometida. Quem são os Josués aqui nessa tarde? Quem são os Josués aqui? Quem são essas pessoas que Deus vai levantar em autoridade para conquistar essa terra? Para ver algo diferente acontecer. Não para que seu nome seja reconhecido, mas para que as nações conheçam quem é o Senhor. Para que as nações conheçam quem é o Senhor. Josué 1 fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Quem são esses valentes hoje? Quem são esses valentes que vão à frente abrir caminho? Quem são esses valentes? E eu queria ensinar 3 coisas aqui, 3 ordenanças que Josué deu ao povo. Josué 3, do 2 ao 4, diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Qual é a primeira ordenança aqui de Josué? Que eles tinham que dar uma distância da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o que é isso? Será que a gente vai ficar distante? Não é essa distância. Essa distância aqui significa, porque fala aqui, para que você possa conhecer o caminho pelo qual você deve percorrer. Os mansos da terra submetem sua vontade à vontade de Deus. Essa distância é quando nós nos levantamos para ouvir e ser direcionado apenas por Deus. Essa era a distância. Essa distância que o povo tinha que dar da arca, que a arca ia à frente, e eles vinham mais para trás para ver aonde a arca ia passar. E aí eles iam passar por onde ela passasse. É o que? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter uma vida que nós vamos ouvir a voz de Deus em tudo que nós fizermos. Nós vamos ouvir a palavra dEle todos os dias. Então eu queria te desafiar todos os dias, você acordar de manhã e ouvir a voz de Deus. A você ler a palavra de Deus e entender os caminhos do Senhor para o seu dia. A você realmente colocar o seu coração de Deus e ouvir aquilo que Deus quer e não o que o seu coração quer. O manso não é guiado pelas emoções. Se nós fôssemos guiados pelas emoções, a gente ia ser um bando de doido. Vocês já pensaram? Já pensou? Eu ia ser a pessoa mais doida do mundo. Às vezes eu falo, não, eu respiro fundo, eu falo, não é assim, calma. Espírito Santo aqui me ajuda. Né? No trânsito, né? O trânsito é a maior, né? Você tem que exercitar ali a mansidão, né? O domínio próprio. Mas nós precisamos ter o controle de Deus nas nossas vidas. Imagina se todo cristão for tomado por emoção. Né? Eu tenho certeza que muitos iam matar seu discípulo, o discípulo ia matar discipulador, o negócio ia ser um caos, não ia?
eu sei muito bem. Mas vocês são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso vocês são um povo que honra, um povo que tem o temor do Senhor. Está vendo a diferença? Nós precisamos ter essa diferença, nós precisamos ser diferentes. Ser dominados por Deus e pela sua palavra. Deixar Deus guiar os nossos passos todos os dias. Então, primeira ordenança de Josué, dá a distância da arca. Porque quando vocês virem ela passar, vocês vão saber para onde vocês vão. Para onde vocês vão. A gente não vai ficar mais igual doido, tipo, sem saber para onde vai, o que vai fazer, o que eu faço agora. Quantos aqui conhecem pessoas que começam várias coisas e não terminam nada? Muitas pessoas acontece isso, mas Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer te dar um propósito e um destino. Deus quer te dar um propósito e um destino. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. A segunda ordenança que Josué dá para o povo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje é o dia da decisão, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio. Santidade ao Senhor. Se santifique, tenha uma vida consagrada, uma vida de temor ao Senhor. Isaías 57. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Fala assim: porque assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao de coração arrependido. Isso é ser santo. É quando você realmente entende que você precisa ter uma vida de arrependimento. Uma vida arrependida diante do Senhor. E o que a palavra dele fala? Deus é o Todo-Poderoso. Ele habita num alto e sublime trono. Mas Ele também habita dentro de nós. Daqueles que têm um coração quebrantado e contrito, para quê? Para dar um novo ânimo. Para nos dar um novo ânimo. Para nos dar coragem e ousadia para nós avançarmos. Deus habita com humilde e quebrantado de coração. Então a palavra é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não adianta a gente querer ver e viver tantas coisas. Não, a gente precisa de arrependimento. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam, mas a decisão hoje é nossa. É nós que precisamos decidir. É nós que precisamos tomar um passo de fé hoje e dizer: chega, não é assim, é dessa forma aqui que eu vou viver. Deus vai me guiar agora. Eu sou um valente do Senhor, eu tenho um propósito. É assim que Deus quer guiar cada um de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu creio que esse ano Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas células, em todos os lugares que nós formos. Por onde nós passarmos, Deus fará grandes coisas. Mas nós não vamos conhecer só esse Deus que faz, só os milagres que Deus faz. Nós vamos conhecer o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Qual é a terceira ordenança aqui de Josué? Josué 3:8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Todo Israel passou a pé enxuto. Eu já estou terminando aqui a palavra, mas eu queria focar muito aqui. O que Josué declarou? Parai. Parai.
na beira do Jordão. E o que aconteceu? As águas do Jordão se abriram. Mas sabe o que é mais curioso aqui? Porque o Jordão só tinha 30 metros de largura. Só que nessa época da sega, que é a época da primavera, o Jordão ficava com mais de 1 quilômetro de largura. E as águas eram turbulentas, que não dava para passar andando. E Deus parou as águas para que o povo pudesse passar. E o que é esse parai? Parai e vede quem é o Senhor na sua vida. Parai e olhai para aquele que faz todas as coisas. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Os mansos de coração param para ouvir a Deus. Eles param para entender o agir de Deus. Eles param para entender aonde o vento do Espírito está soprando. Os mansos de coração param para entender os caminhos do Senhor. E Deus está nos chamando hoje como esses bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? É uma pessoa próspera, supremamente feliz. É uma pessoa que encontrou o seu propósito em Cristo Jesus. E Deus está nos chamando nessa tarde aqui, como bem-aventurados os mansos, porque Ele já nos deu todas as nações por herança. Ele já nos deu a nossa casa por herança. Ele já nos deu a nossa família por herança. Ele já nos deu o trabalho por herança. Aquelas pessoas que estão ali, que precisam de Jesus, Ele já deu para vocês por herança. Ele já deu as comunidades no Brasil por herança. Ele já nos deu os pobres da terra por herança, para que nós cristãos nós possamos mostrar que existe esperança para um mundo no caos. Nós somos a luz desse mundo, e hoje é o dia de nós vermos esse Jordão se abrir. Mas é um desafio somente para os valentes, para aqueles que ousam ser diferentes, que ousam querer ser diferentes, que ousam querer ouvir a voz de Deus e cumprir o propósito dele nessa terra. E depois que o povo atravessou o Jordão, Josué falou: cada um dos representantes das 12 tribos de Israel, pega uma pedra e nós vamos erguer um altar do testemunho. Um altar de testemunho dentro da terra de Canaã. O final do capítulo 4 fala assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Todos os dias, para que todos os povos da terra, Deus quer nos dar uma vida de testemunhos, para que todos possam ver quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Então o povo entrou na terra. Aquela geração nova não havia ainda sido circuncidada. Josué circuncidou aquele povo. O que é essa circuncidar? É você entregar o seu coração totalmente ao Senhor. E aí eles celebraram a Páscoa. O que é a nossa Páscoa? Quem é o nosso Cordeiro? É Jesus Cristo. E aí eles estavam prontos para avançar e conquistar e tomar posse de toda Canaã, de toda a terra prometida. Mas depois que a Páscoa é celebrada, Josué 5, do 13 ao 15, fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim o fez Josué. Eu queria te pedir que você ficasse em pé, que você fechasse os seus olhos agora. Enquanto o louvor vai tocar, eu queria te desafiar como um ato profético, nessa noite, que você avaliasse o seu coração. Deus fala aqui para Josué, quando ele estava
prestes a conquistar Jericó. Eu creio que todos aqui conhecem a história, que as muralhas de Jericó ruíram e o povo começou a conquistar as cidades. Mas Deus deu uma ordenança a Josué: descalça as sandálias dos pés. E essa é uma atitude de humildade, porque agora você vai entrar na presença do Santo, do soberano dos reis da terra. E eu queria te desafiar, você que quer ser esse valente do Senhor, vem aqui na frente. Sabe, vem aqui na frente e fala: Senhor, eu quero ser esse valente. Eu quero ser esse Josué que vai alcançar a terra, que vai viver diferente, que vai ser diferente. Eu não quero ser igual, Senhor. Eu quero tomar uma posição nessa tarde e dizer: eu descalço as sandálias dos meus pés, mas eu rendo toda a minha vida ao Senhor, para ser manso e humilde de coração, em nome de Jesus.